Hollow Knight também é um joguinho bastante hypado. A galera curte bastante o estilo Metroidvania. E com o estilo de Hollow Knight aí, né? Com a arte maravilhosa que o jogo tem. E a pace, né? Pelo jogo ter uma movimentação muito boa. Uma mecânica de batalha muito gostosinha de se jogar. Outro jogo que eu recomendo bastante pra galera que tá assistindo aí. Então, se vocês estiverem aí na dúvida, garanto que muita galera que assiste a GDQ às vezes acaba adquirindo alguma cópia de algum jogo desconhecido ou coisa do tipo. Eu comecei a fazer Red Celeste por causa da GDQ. Hello everybody. Belezinha, já trocamos aí pra tela da Racezinha de Portal 2. Vou deixar você à vontade aí de novo, Talvati. Desejo uma boa sorte aos runners, que vai ser uma race que ganhe o melhor, ou né, o mais sortudo. Boa sorte aí, Talvati, e até daqui a pouco, rapaziada! Estou de volta aqui. Eu não sei, eu não tenho lugar nenhum. Mas, então aqui temos Batrunner e AJ. Aí no couch tem o M-Sushi também, que é um cara muito legal. Mas enfim, eles vão estar fazendo co-op, não é race. Vai ser co-op. Caralho, eu fiquei lendo o bagulho do Hollow Knight e pensei na race. Peço perdão aí pela informação. Sem problema, sem problema. E Portal 2 é outro jogo, assim como o anterior, que era Portal também. É extremamente intenso e co-op é ainda mais. Então, co-op você tem em geral o conceito de que você tem os dois robôs, que é o Hydrobot e o Atlas. Então, umas cutscenes para calibração. Também já começando a ser um trick bem interessante. E o tempo vai começar em 3, 2, 1, vai. Isso, agora você tá indo para a perspectiva deles, você vê que um olha pro outro, já estão calibrados. Aí os primeiros níveis, a primeira parte do course, vai ser uma espécie de tutorial. E também lembrando que na tela dele vai estar Twitch Prime. Então, lembrando que você fazer uma inscrição com o Twitch Prime. Você tem uma inscrição de graça. E nesse nível de calibração, a gente pode clipar out of bounds e setando a gente out of bounds de uma forma muito precisa também. Lembrando que eles têm que colaborar o tempo todo. E, ou seja, não é apenas um runner fazendo coisa impressionante, são os dois runners. E é uma das partes mais arriscadas e que mais tem reset. Então, muito bom que eles conseguiram pela primeira tentativa. E também tem muitos softlocks que custariam até 45 segundos. Claro que não parece muita coisa, mas realmente é, principalmente para uma tão otimizada assim. E assim como o Portal 1, principalmente você usando somente a mente do seu amigo para passar por esses níveis. E assim como o Portal 1, a gente vai estar pulando bastante dos puzzles. Talvez não tanto quanto o Portal 1 glitchless, mas de qualquer jeito você vai estar vendo eles indo muito rápido. E nesses primeiros níveis não tem muito o que explicar, são principalmente tutoriais, que são as calibrações, né, como eles dizem.
E a gente só através de certas cues, né? So that's how they avoid that. And then right here you're going to see bets do something called queue preserve. E também uma coisa que você vai estar vendo o Bets fazendo agora é preservando esse cubo. Então, que enquanto você segura ele de uma forma específica, eu não entendi direito como ele falou, mas você consegue segurar o cubo e dentre os loading zones, no caso. And then coming up on Laser Crusher, AJ's going to be jumping over this gap here, and he's going to be placing a portal down there for Bets Runner. Typically, you would use these platforms. Também você vê o AJ posicionando um teleporte pro Bets Runner. É muita cooperação, né? A forma como eles usam os portais é realmente interessante. É ainda mais difícil de você saber o que tá acontecendo por serem duas telas, né? Você tem que... Não é muito fácil de saber. Mas acaba sendo muito interessante, né? Muito bonito de se ver. E agora a utilização dos portais duplos ali. Também em geral você está usando mais para movimentação do que para estratégias exatamente. E aí estão manuseando a movimentação pelos portais, passando pelo... I spent the AGDQ watching runs on the couch with my friends, and even though we have to be apart now, GDQ is something I've always enjoyed. Eles conseguiram. Sick runs coming. Estão indo muito bem por enquanto. Não falharam nada. Então, uma run muito boa. Throughout co-op, it's often a running joke that despite being robots, we often get humanized with these human emotions, and it takes time to be human. So we're gonna skip that a lot by just jumping in the air and doing. E você vê que é um conceito interessante que eles brincam muito nesse jogo é você se transformando em humano, né? Essas emoções humanas. E esses taunts que também salvam tempo. Você quer usar o máximo possível. Eu ainda não compreendo totalmente o conceito de taunts salvando tempo. Oficial. You can sort of stand inside of portals in that game and shoot other portals while you're standing in it. The developers didn't want that for this game, so they sort of pushed. E outra coisa que eles mudaram em relação ao Portal 1 é que você poderia ficar parado em cima de um portal e atirar outro portal enquanto isso. Eles eliminaram isso nesse jogo. E o que acabou resultando numas mudanças de estratégias, né, umas estratégias que poderiam ser usadas no jogo anterior, mas não acontecem. I'd say the most crucial part. Yeah, and then you might have seen AJ like jumping at the top there. Just similarly to how they saved the cube earlier with the preserve through the e outra coisa que ele fez agora, preservar um momento. Quando você cai pelo ar, você consegue construir o máximo de momento possível, né? E você pode se lançar através disso, que é uma das estratégias mais padrões das speedruns. Eu também acredito que muitos de vocês tenham feito isso casualmente. Mas isso é muito interessante. Tem umas safe strats que usam isso, mas normalmente os records têm uma estratégia mais rápida do que isso, mas às vezes nem tanto. E uma coisa que ele fez é pular pra fora do botão no primeiro momento. E agora ele tá se matando ali pra pular um pouco de diálogo. Que se matando ali, ele consegue pegar um diálogo diferente e acaba sendo mais rápido. De novo, o conceito de acelerar o diálogo ser o mais importante, não apenas chegar no fim do nível. Is the person who invites initially to the co-op session. And then maybe AJ wants to describe what Bets is going to do here real quick.
E de novo, ele vai estar utilizando o momentum para apertar aquele botão. E é tudo que ele precisa para o botão que dropa a bola, né? Orb. Speaking of saving time, Daniel, do you want to go into the next chamber? Yeah, so this is a relatively new route that we've just started using in full game runs. E essa chamber é uma rota nova. It involves AJ getting a weird crouch state that sort of disconnects. Que ele acaba construindo um state de agachado e ele consegue ver através dessa parede e atirar também, que permite ele atirar o portal e se teletransportar passando pelo fundo do nível. Com o... E também tem um potencial de soft lock, ou seja, mais uma estratégia difícil de se performar. Mas ótimo trabalho do Batrunner. Acho que foi o Batrunner que estava no Out of Bounds. Yeah, so really quickly, co-op grabbing physics are really bad. Normally you have to hit a button to activate the cube dropper, but here Betts is going to get it by force and just spam E on that dropper. Now if we go off of Betts screens over to AJ, he's going to shoot a portal on the corner of this grate here. We call that a grate shot. E também ele vai estar atirando o portal no canto dessa tela aqui, que vai permitir que na segunda parte, apertando o botão ele consegue o boost, que tem vai pulando, o Batrunner usa o AJ para ter o momentum. Também, e você consegue chegar no fim. E o jogo pensa... Você meio que confunde o jogo, né? The game gets confused. O jogo fica confuso. E te dá velocidade naquele ponto ali. Quando você não deveria ter, na verdade. Mas o jogo acredita que você deveria ter velocidade, ou seja, você acaba tendo ela. Betts will perform the backup. He will miss the backup. All good. There we go. And then here at the end of the level, there's a funny little invisible button that just sort of sits there on the wall that the developers put in. E também tem, no fim do nível tem interestingly enough, they'll just go up and botão invisível que fica na parede, que se você apertar, você consegue. I'd like to point out 2-0 up on AJ. Alright, and we're coming up on Industrial Fan. This is the last map of Mass and Velocity, the second course out of 5. Agora a gente já tá quase chegando pro fim da segunda course. Eu nem mencionei que a gente já tinha terminado o primeiro course, mas a gente tá quase terminando o segundo. E essa aí a gente vai fazer parcialmente... você precisaria de 2 pessoas para fazer tudo que o AJ está fazendo, o Auditorium Johnson, mas ele consegue fazer sozinho, e que acaba sendo mais rápido também, fazer sozinho naquela situação. E você precisa botar o C dela, daí ele vai voltar. Enquanto isso, o Batrunner é apenas brincando com... Well said. Os dois fugiram também pra... Que é o fim do course, né? E agora a gente tá entrando pro terceiro course, que no total são 4. Então... JC, please donate again. Please let us know you're okay. That was a long time ago. Thank you. E eu posso garantir pra vocês que se vocês forem jogar co-op com alguém, tem certeza que não vai ser tão fácil assim. Não vai ser tão fluido quanto eles fazem. Vocês vão ter ideias diferentes, não vão sincronizar direito. São 5 courses, não são 4. Basically, it's this kind of not even neon blue, but super bright blue. E agora tem uma feature adicionada para esse jogo, especificamente, que é esse chão que viaja por portais. Essa primeira fase está apresentando pra gente. E a gente usa ele também para bater a nossa cabeça no topo e limitar o quanto a gente sobe aqui. É importante também. E a vitória do AJ.
O que chega primeiro normalmente não importa, porque tem um diálogo. Então, normalmente eles só ficam esperando até o fim do diálogo pra entrar no portal, o último. Mas eu estou contando, e em geral o Best Runner tá ganhando. Quantos finais ele tá chegando antes? While you might be impressing these two screens, it's quite overwhelming. Our two runners here are very much practiced in this. I don't want to say for sure that they could do it without talking to each other, but e esses próximos chambers vão ser extremamente necessários, a cooperação. E eles realmente vão precisar... Não que não seja possível fazer sem conversar, mas eles precisam dessa comunicação realmente para que os dois saibam o que eles estão fazendo, né? Que é muito complicado. E também os níveis acabam se complicando mais através dos courses. E também com as estratégias de portal muito espertas, muito inteligentes, eles conseguem. Our last oob, like our last out of bounds moment. Next chamber, one after. Oh, I'm off already. It's okay. We started early. Interesting thing about this chamber, though, you might notice my. Lembrem de tomar água, senhoras e senhores. Muito importante. We allow a bright bind that increases brightness for the game because some people have darker monitors and the trouble of the game is not really seeing the map. Aí também depois dessa, depois desse nível, você vai estar vendo dos últimos out of bounds, né? Da run. AJ hit that flame first try. Yeah, I guess we should shout out route credits. I forgot. I was supposed to mention route credit Kurziao for the calibration Uber. E será o mesmo conceito das outras out of bounds que você usa. Crouch, né? O se agachar. E essa é a última situação que a gente vai estar usando out of bounds. Não olhem pra tela do AJ. Se vocês não querem ver coisas extremamente intencionais. E já foi. E agora ele vai estar setando pra esse boost. De novo, o jogo acha que você quer ter o momentum, então ele te dá ele. Como ele entrou em out of bounds, ele usa a animação de estar agachado. Que a câmera dele vai estar desagachada, mas ele vai estar agachado, ou seja, ele pode mirar fora das paredes, do teto, no caso. Aí eu não tava vendo, socorro. O que aconteceu? In these turret levels, you expect your partner to put those walls up for you. So if they don't, it's actually really funny because you'll just straight up hop into turrets and you'll be like, wait, why am I dying? E isso também é outra fase que você espera muito a cooperação do seu amigo. Que se ele não cooperar, você vai simplesmente pular pro fim do mundo. E morrer. They're just not even gonna need a bridge to block him. They're just gonna run really fast down the level, take out this turret. Yeah, this level just features a lot of really good bunny hopping, skipping a lot of e também esse nível você vai estar usando muito bunny hopping. E você tá sacrificando as torres. And you see them strafe around that corner there. It's just good air movement from them. And then they activate the dialogue from where they were. Também um movimento aéreo muito bom. Que realmente pode pular muito do tempo, pode salvar muito tempo. Aí outra coisa que você tá vendo ele abusando, que abusaram nesse nível, é a troca de alvos, que mudou mudando o tempo que usa pra mudar de um alvo pro outro. É interessante pra gente, pros runners, que quer dizer que a torre não pode atirar nesse meio tempo.
and he's going to shoot from behind the Fizzler here. He's going to shoot a portal for Bets to walk through, which is going to give Bets the opportunity to... Aí também outra co-op interessante que vai posicionar o Bets Runner numa posição específica, e enquanto o AJ tá fazendo outras coisas, setando para tiro do Bets Runner, que permite a gente ter uma altura muito maior que a gente deveria também, e chegar no fim do nível. Perfect. Hazmax sends us $100 with a portal food haiku. Vengeful potato, incendiary lemons, the cake is a lie. Thank you. We've also got $25 from Bear Child. Says, I hope this donating gets to Doctors Without Borders through the fastest portal available. Aí agora tô lendo doações, é uma doação interessante, que espero que essa doação chegue aos Médicos Sem Fronteiras pelo portal mais rápido possível. Achei interessante. Very important numbers. All right, coming up here, we're going to go back to the hub for a quick detour, where we're actually going to jump up randomly to hit an invisible trigger, and then jump right into the course. E agora ele tá pulando, vai estar fazendo detour pra... Vai simplesmente pular pra trigger invisível. A gateway to one of the most broken glitches in the game. I don't know if Daniel would like to explain the crouch fly glitch. You know what? I'll let you take this one away. Agora o crouch fly glitch, que... Então, quando o runner pisa nesse negócio azul, ele adquire zero gravidade. E também, quando você agacha, você perde esse momentum por umas coisas muito complicadas. Realmente é um glitch extremamente complicado. Que o jogo quer que você, como você esse momentum de se agachar, preserva a sua gravidade zero. E você tá vendo a gente usando muitos níveis, né, essa gravidade zero. Que, imagina, você simplesmente pode se manter no ar. That excursion funnel crouch fly glitch is crucial because we can basically skip almost all obstacles in our path. AJ's gonna win the taunt battle there. We do promise it's not no. Aí AJ ganhou a batalha de taunts. Misconceptions about Portal 2 related runs is that that is no clip. It is not no clip. And it's just sort of a hot pile of us trying to understand what valve we're going for. We've had some recent... Yeah, we don't understand this glitch at all. E outra coisa, esse glitch, né, o Zero Gravity, é uma forma muito interessante de a gente perceber que a Valve tem um problema gigante em pensar como eles desenvolvem os jogos. E a gente... É impossível descobrir como eles desenvolvem. 2-1. 2-1. Oh my god. Aí Bets Runner perde a luta pelo cubo. Not much to talk about in Funnel Laser. Well, you know, this is just another there will be glitch. Quick crouch funnel glitch here. We're coming into one of the more notorious maps. Mais uma utilização do crouch funnel glitch. Cooperative clarity. It is the 5th chamber of course 4 here. This chamber, it's actually pretty cool to solve casually, but if you're a beginner speedrunner, there's a funnel that you can just crouch fly with. But if you are a world record holder like speedrunners here, you're going to be doing a bunny hop. And nesse speedrun você pula muito desse chamber, e que casualmente seria uma chamber extremamente longa, a gente apenas usa o crouch fly glitch. Crouch fly glitch sendo gravidade zero nesse jogo. E o AJ consegue primeira tentativa. E em World Records, a gente... Eu não vi direito o que o AJ fez, mas é uma estratégia ainda mais rápida do que o Crouch Fly Glitch. Fase pra que você só sai voando? Let's raise some money for charity.
Se ele passa o cubinho, ele não vai para a próxima fase com o cubo. É apenas uma forma de, às vezes, pular diálogo, mas normalmente só porque eles têm o tempo mesmo, que é o conceito que eu falei, que eles têm que esperar o diálogo, ou seja, eles podem fazer qualquer coisa que eles quiserem. Mas o cubo não acompanha a gente. I'm gonna jump and block bets as he takes a faith plate, and he's gonna strafe over onto a wall that I will then hit off of him and fling up to the exit, and then funnel him up to the. It's very hard to follow, but hopefully you'll be able to. They slap each other in the air. E preste atenção, tente prestar atenção, que vai acontecer aqui é muito interessante, que vai bater na parede. E consegue chegar no final. E o funnel, que vai levar o Batrunner pra cima. Aí, o MSwitch tá explicando aqui, você cancela o componente vertical desse momento, mas não horizontal. Não, o contrário. Você cancela o componente horizontal, mas não vertical, ou seja, você continua subindo. Enquanto em seu lugar. Enquanto, claro, depois você bateu na parede ali. So there's a tiny little seam at the edge of where the walls meet. AJ's gonna aim for that, shoot through there, and then use this funnel to change the position of the cube so that Batrunner can grab it. Ele tá usando o Crouch Funnel Glitch com a mecânica do portal pra se manter em ar, pra pegar aquele cubo que é necessário para abrir essa porta e ir pro final do nível. Ele pegou o cubo pela parede, porque o jogo nunca pensou que você fosse chegar até o cubo daquela forma. Então, com Crouch Funnel Glitch, você apenas chega lá através da parede e o jogo não tem muito o que fazer. Façam isso. E agora um dos níveis mais difíceis. Um dos chambers mais difíceis. Então aprecie. E também, lembrando que ele poderia morrer lá. Se tomasse muito dano, agora ele morre depois que tira o portal. O AJ ele consegue a primeira parte. E assumindo que o Bets não teria conseguido, o AJ teria que voltar muito do nível e refazer pra acompanhar o... Aí agora ele tá fazendo um dos skips maiores do jogo. Deixa eu ouvir pra saber explicar. But now GLaDOS decided she's tired of us. She wants real humans, so we're gonna go to the human vault and rescue some humans for her to test with. After completing Curse 4 excursion funnels, então agora a gente tá indo pra câmera com os humanos. Giving us access to mobility gels, the fifth and final course. But this only happens the first time we enter the hub after completing Course 4. So what our runners are going to do, or what they have already done, is they're going to simply reload the level. So then it will be as a result, the game thinks you've already heard the Então, o que eles fizeram antes é eles recarregaram o nível junto com essa situação da GLaDOS tentando mover a gente dentre essa chamber dos humanos e ou seja, a gente pula totalmente a seção desse chamber dos humanos. Okay, so on this next map, there's a floor that is solid for players, but you can shoot through it. And we use that to place a portal where we. Aí agora tem uma parede que vai ser sólida para os jogadores, mas é atravessável pelos portais. Os portais conseguem atravessar por elas. E a gente vai estar aproveitando disso. Aí aquele não é um skip muito fácil. Particularly because of that speed cap I talked about earlier when you're in the air. So if you have over 300 speed and you're going in a direction that you don't like, you can just sort of fly off in that direction and then you die because you're not going in the right direction. So they have to be very careful about how much speed they have there. Aí eles também têm que ter muito cuidado com quanta velocidade que eles têm.
que se eles tiverem o cap de velocidade para a direção errada, que a direção errada muitas vezes é o que você quer ir, você acaba... Alguma coisa acaba acontecendo que você acaba tendo que morrer. Agora já estão na segunda parte da Chamber, né, que... Como eu falei, eles conseguiram pular boa parte da Chamber através do... através daquele skip. Once you get to like a certain level, all the movement looks the same anyway. Yeah. And then for wall repulsion, this map right here, they're gonna land on this light here on the level and just walk off that to finish the chamber, and then they're gonna shoot eu olhei pouco pro lado. Here on the wall, and then they are going to strafe through this portal to the end of the level. Good job, guys. Nice. Então agora eles vão utilizar o portal para ter uma posição meio específica para que eles possam pular pro final. Who wants to explain that? I can do it if nobody else does. Go for it, Daniel. Yeah, alright. So AJ's gonna hop off to the side here, and he's going to have to aterrissar em cima de uma parede. It's a pretty tight timing. And then Bet's E poder ir pro outro lado dela. Oh, AJ missed the cube there. E também outra mecânica que esse jogo fornece é o Jelly, né? Que você consegue... A geleia laranja que eu acho que te garante velocidade, a azul te dá um push, um pulo alto. Também agora o AJ vai atirar um portal pro Bets. E graças a Deus a gente não teve nenhum soft lock. Só falar que nesse jogo não é tão perigoso assim, porque eles têm safe states. E em geral só perde um pouco de tempo. Mas, por exemplo, em outros jogos seria muitas vezes até o fim da run, né? Não tem continuação, não tem muito o que fazer depois do soft lock, mas graças a Deus a gente tem safe states. It's slanted portals or slanted portal surfaces in Portal 2 just act weird. So, you know, if any Valve developers are listening and want to shoot us over some source code so we can figure that out, we'd appreciate it. Because we have no idea. Retweet on that one. Yep. So, prop retrieval coming up. This map is just a pain because the way that gel spreads in this game is random. Esse mapa é uma dor. Que a forma que a Jelly se espalha acaba sendo aleatória. Yeah. So, they're pretty happy about that one. Dialogue started, so AJ's just gonna run around, have a good time. Bet's gonna try and save the cube. And then we're encroaching on the last map. Oh, that's 3-1. And that's the game. Yeah, that's the end of the cube throw game right there. Yeah, no, you guys were here for E já estamos aproximando pro fim do jogo. Já. Alright, well, I hope you guys have been enjoying your stay here as we blitz through Aperture Laboratories, but we're at our last level here. This level is called Vault Entrance. Esse é o último nível. The Human's Vault. E Time will be after the robots do a rock, paper, scissors game and the screen will fade to black. aí time vai ser depois do jogo de pedra, papel, tesoura. E agora o Bets fez um long shot, através do momento que tinha, e agora ele também fez um tiro bem preciso para atingir o final. E isso só... eu nem percebi o que o AJ estava fazendo nesse tempo. Você conseguiu chegar no mesmo lugar, e com esse momentum eles vão ali para a parede. E agora é pedra, papel, tesoura e... E agora time. In game time we got a 26:50. Okay. E in game time foi 26:15 e o tempo RTA 33:28. Um tempo incrível. Aí por acaso eles realmente colocaram a estimativa muito baixa. Eu tenho muito medo dessa estimativa que eles colocam pro portal. Mas eles
Até hoje, eu não lembro de uma run que subiu muito da estimativa. Sempre os runners são muito consistentes. E parabéns pra eles. E estão dando shoutouts. Os shoutouts é pra comunidade de Portal 2. Também o Couch. E Médicos Sem Fronteiras. And last but not least, Games Done Quick has just started. If you guys are not aware, this is going on for Lembrando que Games Done Quick vai continuar pela semana inteira. E mais pra frente na maratona, terá muitas runs interessantes, inclusive algumas que eu vou estar comentando também. E temos mais comentários, muita gente que eu admiro muito na comunidade brasileira comentando. E, inclusive, te passo de volta pro host. Agora eu vou estar me despedindo de vocês. Obrigado.